a transformação estrutural de um país, a mudança, né, qualitativa de produção, ela passa pela industrialização. A industrialização é uma espécie de caminho real, né? De caminho real, né? Usando o Royal Road to the Unconscious, né? Do Freud, o caminho real os sonhos para o Freud eram um caminho real do inconsciente, né? Então, a industrialização é o caminho real do desenvolvimento econômico, né? Então, a gente vê que todos os países que enriqueceram, eles foram se industrializando, se sofisticando, né? E lá, quando ficaram ricos, ou seja, já com a sua estrutura produtiva transformada, a partir de uma renda per capita de 30, pouco mais de 30 mil dólares, aí eles começam a perder participação da indústria, né? Aliás, quando a gente olha a participação da indústria no PIB, esse é um tema chave para entender a diferença de desenvolvimento e de crescimento. A gente vê que a indústria, no começo, né, dos estágios de crescimento e nos estágios iniciais de desenvolvimento, a indústria vai ocupando maior participação no PIB. Ela vai ganhando espaço, 10%, 15%, 20%, 25%, às vezes 30% do PIB. E quando um país começa a se desenvolver de verdade, quando ele passa da renda per capita dos 15, 20 mil dólares, a indústria começa a perder espaço no PIB até voltar mais ou menos aos 10% de participação nos países muito ricos, de 40, 50, 60 mil dólares. Né? Por exemplo, os Estados Unidos hoje tem menos de 10% da indústria como participação do PIB. Né? O PIB americano é de mais ou menos 20 trilhões de dólares e a indústria hoje nos Estados Unidos é 2 trilhões de dólares. Vejam que a participação no PIB cai, mas o volume de produção industrial ainda é muito elevado. Né? A indústria americana é a segunda maior do mundo, 2 trilhões de dólares, só perde para a chinesa, que já vai em 4 trilhões de dólares. E quando a gente olha per capita, a indústria americana ainda tem mais de 5 mil dólares de produção industrial per capita. Né? Só para dar um contexto disso, o Brasil tem produção industrial de mais ou menos 180 bilhões de dólares nos anos 2019, 20, 18, 19 e 20. Né? 180 bilhões de dólares, mas para uma população muito grande, 200 milhões. Né? Então, quando a gente compara, por exemplo, com os Estados Unidos, tem uma população de mais de 300 milhões, a gente vê que a produção industrial americana é 10 vezes maior do que a produção industrial brasileira, sendo que os Estados Unidos tem 100 milhões a mais de habitantes, ele não tem 10 vezes mais habitantes do que o Brasil. Por isso que a produção industrial brasileira per capita está no nível muito baixo, né? Ela caiu dos 1.500 dólares, está chegando próximo de 1.000 dólares, que é quase um nível ridículo, é um nível de países quase africanos. Né? Os países muito pobres têm uma produção industrial per capita da ordem de 1.000 dólares ou menos. Até países que estão mais especializados em commodities, como a Austrália, por exemplo, tem ainda uma produção industrial per capita de 3.000 dólares. A Austrália, né, que é um exemplo muito dado no Brasil, tem uma produção industrial total por ano de 80 bilhões de dólares. A Nova Zelândia tem uma produção industrial de 25, 30 bilhões de dólares por ano, com uma população muito pequena, de 5 milhões. Dá ainda quase 3.000 dólares, pouco mais de 3.000 dólares de 7 milhões da população, né? 3.000 dólares per capita. Né? Então, eu estou gastando um pouco de tempo para explicar essa questão aqui da indústria, porque é importante entender que sem níveis elevados de industrialização per capita não é possível percorrer esse percurso do desenvolvimento econômico. Né? Todos os países que se desenvolveram e ficaram ricos passaram por processos de industrialização vigorosos, né? E foram subindo o que nós economistas chamamos de escada tecnológica. Né? A gente pode entender um processo de industrialização como um processo de aprendizado. Né? Aliás, o significado da palavra indústria, né, no português castiço original, é destreza, habilidade. Né? Eu me lembro do meu avô português, né? Ele dizia, olha, aquele que tem indústria é aquele que tem destreza, habilidade, capacidade. Né? Então, um país que não tem indústria é um país que não sabe fazer coisas, que não tem justamente destreza e habilidade e capacidades. Né? E a industrialização é um processo de aquisição de capacidades, né? De aprendizagem, né? De aprendizado e de subida, portanto, dessa escada tecnológica. Né? Esse é o caminho da transformação estrutural. Então, os países que ficaram ricos foram subindo esses degraus, né? Subindo e chegaram lá no topo dessa chamada escada tecnológica. Então vejam que há uma diferença importante entre expansão de uma estrutura produtiva e transformação de uma estrutura produtiva. A transformação tem a ver com a subida da escala tecnológica, a expansão tem a ver com se manter no mesmo degrau e aumentar uma estrutura, mas naquele estágio tecnológico. A gente pode entender essa subida da escada como um avanço de estágios tecnológicos, né? E os países ricos e desenvolvidos, eles têm estágios, eles dominam estágios tecnológicos muito
avançados, os economistas chamam isso de fronteira tecnológica, né? Todos os países ricos e desenvolvidos, eles estão na fronteira tecnológica, né? Que também pode ser entendida como sofisticação produtiva, né? Então pensa nas coisas mais incríveis que tem hoje em dia: Boeing, Airbus, satélites, semicondutores, os smartphones, a maquinaria super sofisticada, né? Quando a gente pensa nos países que fazem isso, Suíça, Suécia, Alemanha, Estados Unidos, Japão, a Coreia, né? O caso suíço é incrível. A Suíça tem uma manufatura per capita de US$ 10.000 por ano, né? As pessoas acham que Suíça é só relógio cuco, vaquinha, queijo, banco. Não. A Suíça tem uma manufatura, uma produção industrial fantástica. Ela é um dos países mais industrializados do mundo quando a gente olha per capita, né? US$ 10.000 por ano muito mais do que os Estados Unidos, por exemplo. Aliás, outro país parecido é Singapura. Singapura tem uma manufatura per capita de US$ 10.000 por ano também, praticamente 10 vezes mais do que o Brasil, né? A Suíça tem 10 vezes mais do que o Brasil a produção manufatureira, né? Claro, por uma população de 6, 7 milhões, né? Eles produzem, sei lá, agora tem que fazer a conta de cabeça aí, mas deve dar uns 80 bi de dólares, né? Só que 80 bi de dólares de bens super sofisticados, né? De maquinário, químicas, lembra dos fármacos, né? De uma Pfizer da vida, de uma Causais, da mecânica de precisão, da maquinaria suíça, relógios, né? A tradição dos relógios, né? Até hoje, porque o relógio tem uma micro precisão ali que é fantástica, né? Que obviamente se desdobra para o que a gente chama de mecânica de precisão, né? Então, a Suíça é um belo exemplo, né? De um país super rico, super desenvolvido, com questões, preocupações ambientais e sustentabilidade ambiental muito importante, uma desigualdade de renda baixa, né? A Suíça é um exemplo assim quase que arquetipal, né? De um país desenvolvido. Ou Suécia também. Suécia é um outro belo exemplo, né? A Suécia está na fronteira tecnológica de vários tipos de bens e serviços, né? O Spotify, para dar um exemplo de um serviço super sofisticado. Aliás, lá em cima da escada tecnológica a gente encontra os serviços sofisticados, que são muito distintos dos serviços básicos ou tradicionais, né? Cabeleireiro, manicure, pedicure, taxista, garçom, né? Nada contra essas profissões, obviamente, mas elas são muito parecidas em países ricos e pobres, né? A diferença dos serviços dos países ricos está nos serviços sofisticados que ficam lá em cima dessa escada tecnológica, né? Mas voltando para a Suécia como exemplo do que eu digo, a gente tem uma Volvo, Scania, a Ericsson, né, que é capaz de fazer 5G. Lembra que hoje 3 países no mundo só são capazes de produzir o telecom, os equipamentos de telecom necessários para fazer o 5G, que são a Huawei, chinesa, com investimentos pesadíssimos do Estado chinês, né? Na Finlândia, a Nokia, que conseguiu dominar essa tecnologia, que é super difícil. E na Suécia, a Ericsson. A Ericsson recebeu muito dinheiro e encomendas do governo sueco, né, para fazer a parte de radares, especialmente dos caças, né? Por exemplo, o caça Gripen, né? Ele tem muito equipamento desenvolvido pela Ericsson, com muita encomenda de defesa, né? Aliás, essa coisa do investimento tecnológico, né, feito pelo Estado já é um clássico na história do desenvolvimento econômico, né? Por exemplo, os Estados Unidos gasta mais de 500 bilhões de dólares no orçamento de defesa, né? A gente costuma brincar que os Estados Unidos tem um Estado desenvolvimentista escondido lá dentro do Pentágono, né? Com uma verba de 500, 600 bilhões de dólares por ano, sendo que o grosso dela, uma parte relevante, é destinada para desenvolvimento tecnológico. Então, isso tudo vai parar numa Lockheed Martin, Boeing, vai, vamos dizer assim, transbordando para a economia americana e ajuda, obviamente, os Estados Unidos a se manter na fronteira tecnológica. Essa é um pouco a história da tecnologia americana, né? Aliás, a NASA é um belo exemplo disso, né? O projeto Apollo chegou a receber quase 4% do PIB americano no início dos anos 60 e a quantidade de tecnologias que veio daí é incrível, né? Transbordou para as coisas mais simplistas que a gente tem hoje em dia que você não imagina. Por exemplo, papinha de bebê veio da comida do astronauta, os tênis, o Nike, né? Aquele solado dos calçados dos tênis veio das botas dos astronautas, o óculos Ray-Ban, que eles desenvolveram para não refletir por conta da Lua, a ausência de atmosfera, né? Os raios de sol entravam de um jeito muito forte, tecidos de vários tipos, né? Então, assim, houve uma explosão tecnológica
nos anos 60, muito patrocinada pelo governo americano. Até mesmo a IBM, se quiserem, a coisa dos bombardeios da Segunda Guerra, enfim, tem uma longa história Esse é um capítulo interessante que os economistas exploram muito, né, da história tecnológica promovida pelos estados pela via da defesa, do orçamento de defesa e do investimento tecnológico, né? Casos mais famosos do mundo talvez sejam a internet e o sistema de GPS, né? A internet é um sistema que foi de protocolos de comunicação que foi desenvolvido pelo exército americano na época da Guerra Fria para tentar desenvolver meios de comunicação mais eficientes, né, e disposição das bases para evitar possíveis ataques na Guerra Fria, né? Vejam de onde vem a internet. O GPS, desenvolvido pela Marinha Americana para poder controlar o posicionamento, né, de navios no planeta Terra inteiro, né? Até uma referência que eu deixo aqui, que é da Mariana Mazzucato, que tem um livro incrível, que é o Estado Empreendedor. Ela conta bem essas histórias, né, que eu estou mencionando. E isso tem a ver com os países que são desenvolvidos, que estão na fronteira tecnológica, né? Esses países que têm a melhor qualidade de vida, a menor desigualdade, maior preocupação e capacidade de ter um meio ambiente sustentado, melhores índices de educação, qualidade de saúde e assim por diante, eles têm o domínio tecnológico, eles estão na fronteira tecnológica. Não há como ser desenvolvido sem estar na fronteira tecnológica, né? Obviamente que não em todas as tecnologias, mas em algumas tecnologias, né, que vão permitir o país e as empresas serem muito produtivos, pagarem salários muito altos, né? E a partir disso elevar a qualidade de vida das pessoas. Mas eu mencionava a internet e o GPS, né, que constitui o coração dos smartphones, né? Então, nesse livro da Mariana Mazzucato, que é o Estado Empreendedor, ela conta todas essas histórias que eu estou contando aqui em mais detalhe, mas ela destaca a história do iPhone, né? Aliás, o iPhone é curioso, porque a Apple nasceu no Vale do Silício também com dinheiro do governo americano, com aqueles fundos de investimentos a fundo perdido com patrocínio do governo americano, né? Então a história da Apple é interessante, porque ela nasceu com a ajuda do dinheiro público americano, claro, toda a genialidade do Steve Jobs, né, que a gente já conhece a história, com os altos e baixos, idas e vindas, e o coroamento, né, da Apple virou uma empresa de $1 trilhão, $1 trilhão, né, principalmente pelos smartphones, né, que foi a grande sacada do Steve Jobs, né? Aliás, veio do iPod, né? Diz a história que ele via a filha dela usando aqueles Walkman, né, que você punha a fita cassete e tal, quem é mais velho se lembra disso. E ele olhou aqui e falou, peraí, filho, acho que dá para fazer um negócio mais interessante. Aí ele inventou o iPod. O iPod, que era um negócio só para tocar música, né? Eu tive um, me lembro, em 2004, né? Era um frisson, assim. Ele, na verdade, é uma cópia do Walkman da Sony, de uma maneira muito mais inteligente, né? E daí haviam já, vamos dizer assim, tecnologias e equipamentos suficientes para se construir um smartphone que viria a ser o iPhone. A rigor, o Steve Jobs tentou fazer isso nos anos 90, só que ele quebrou a cara, né, com aquele Newton. O Newton, que é um aparelhinho que ele bolou, que era já, vamos dizer assim, um smartphone, o primeiro smartphone, né, ele não parou de pé porque não tinha internet, não tinha GPS, ele foi meio que um fiasco, né? Aliás, ajudou ele a quebrar antes dele voltar para a Apple. Agora, toda essa história eu estou contando por quê? Para dizer que sem a internet, sem o GPS, os smartphones não são viáveis, né? Então, essa é a história, né, interessante que a Mariana Mazzucato nos traz. Fala, olha, para pensar, né? Um dos equipamentos mais fantásticos e poderosos, né? Inclusive eu estou gravando essa aula aqui hoje graças a isso, né? Foi desenvolvido na base de tecnologias que foram desenvolvidas pelo Estado americano, pelo investimento em tecnologia do Estado americano, né? E os dois pilares são, obviamente, o GPS e a internet, né? Então, por aí vai, né? Estava falando da Suécia. A Suécia tem a Ericsson, que é vamos dizer assim, está na fronteira tecnológica para fazer o 5G e deve muito disso também a investimentos do governo sueco para P&D, né? Porque os equipamentos são de pesquisa e desenvolvimento. E quando a gente olha também França, Dassault, se olhar os caças franceses, o Rafael, se olhar o exército espanhol, por exemplo, desenvolvendo navios e submarinos, né? E tudo isso transborda para a tecnologia comercial, né? Então essa subida da escala tecnológica, ela começa a depender muito do Estado, especialmente nos degraus intermediários e superiores, que são os degraus onde os mercados estão mais concentrados e onde fica cada vez mais difícil, né, a entrada de países emergentes e de empresas de países emergentes.